outras plataformas, tá? Beleza. Beleza? Então, pera aí. Ó, o Monsil entrou aí, grande amigo. Bom, então vamos lá, eu vou dar o ok aqui e a gente começa de forma oficial aí essa live, beleza? Beleza. Uhum. Eu não sou Faustão, mas a partir de agora vai começar a live, o 14º episódio do 3xCast. O André é a segunda vez que está vindo aqui, já veio uma outra vez com um tema super interessante, que é a licitação. E o André é advogado, especialista em licitação, e hoje vai ajudar você que é da área jurídica. E ontem mesmo, conversando com o André, mesmo quem não é da área jurídica, o jeito do marketing para a área jurídica ele é muito parecido com as demais outras, né, áreas, que é a da saúde principalmente, onde existe muita restrição com relação à questão do marketing. Eles ainda estavam muito fechados com relação à publicidade. Já tem, pelo menos na área da saúde que eu conheço mais do que a jurídica, a parte do marketing, eles falam que é marketing, mas na verdade eles estão falando de publicidade. E o marketing é outra história. Então, assim, isso é normal das pessoas não saberem a diferença entre o marketing e a publicidade. É um erro bem interessante, assim, que acontece com bastante frequência. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, André. Lembrando que este mesmo conteúdo estará no YouTube, no Facebook e no Spotify e outras 5 plataformas. E também, lógico, aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigado por estar trazendo conhecimento aqui para o pessoal da nossa rede. Obrigado. Vamos tentar trazer um pouco, né? Ele não sabe muito também, mas o pouquinho que a gente sabe aqui, isso tudo a gente tem que passar. Foi o que eu falei pro Daniel na última live. Ele falou a mesma coisa no começo da live. Ele falou, eu não sei falar muito a respeito. Eu falei, olha, de todo mundo aqui que eu conheço, você é o que mais sabe. Então, a gente não precisa ser o melhor do mundo, mas sabendo um pouquinho mais que os demais já é suficiente, né? Conseguindo passar um pouquinho, que alguém aí aproveite um pouco, tira um pouco de proveito, já tá bom. Certo. Então, vamos lá, André. O que acontecia antes o que para quem não conhece ainda sobre esse tema, né? O que acontecia com publicidade ou marketing, seja lá como a OAB define isso, antes, e o que está acontecendo a partir de agora? Então, na verdade, a publicidade, o termo usado é publicidade, né? Mas envolve o marketing, a publicidade e a propaganda, né? Na verdade, acaba envolvendo um pouco de cada. Mas, para a gente tratar de forma genérica, aí normalmente a gente fala publicidade. Porque é assim que vem nos códigos de ética, né? Normalmente tem um módulo lá da publicidade e aí vem o regramento. Então, principalmente na publicidade da advocacia, né? No código de ética da OAB e os regulamentos editados aí depois, eles ainda não estavam muito condizente aí com a realidade de hoje, né, da questão da internet, do digital, né, ainda era meio antiquado e aí visamos sempre aí os meios de comunicação e de propaganda tradicionais, né. Perfeito. Aí, só que os advogados, né, já vinham utilizando aí as redes sociais, né, a parte digital, e aí o negócio ficou meio sem norte, sem direção, né. Algumas seccionais começaram a editar regulamento proibindo, outras liberando, e aí o negócio ficou meio daquele jeito, né? Cada um fazendo uma coisa. E certo, então, André, só te cortar um pouquinho. Seccional, para quem não conhece, o que seria uma seccional? A seccional seria a OAB estadual, né? Porque existe a OAB federal, isso, a OAB federal que regulamenta ali o Brasil todo, né, vamos dizer assim. Depois tem ali as estaduais, né, que regulamentam no estado, e ainda tem as regionais aí, que seria mais municipal, né. Então, as municipais não tinham poder para definir isso? Porque a partir do momento que não existe regulamentação, né, de uma federal ou de uma estadual, a municipal acaba podendo regulamentar de alguma maneira. Né? Ou se ela não regulamenta, mas ela pode, ali são as regionais ali que tem
o poder até de punir, né, de promover algum tipo de punição ali para o pro profissional, né. Entendi. Então, né, começou a surgir esse tipo de questão aí, até algumas demandas contra profissionais, né, né, principalmente cidade maior, né, que é mais normal. Então faltava essa regulamentação geral aí para todo mundo ficar sabendo, né, o que pode e o que não pode, né. Então esse já era aí um desejo dos advogados que vinham pressionando, né, para que regulamentasse. E aí na quinta-feira passada, depois de muito colocar em votação e tirarem e tal, mas até que na quinta-feira passada votaram, né, não conseguiram votar tudo, né, todos os artigos que queriam, mas foi votado 2 artigos. No caso aí, a OAB Federal que fez essa votação. A OAB Federal, isso, a OAB Perfeito. Nacional, né? Nacional, vamos dizer assim. Então tá valendo para todos aí, todas as seccionais, né? Todas as regionais. E daí votaram o artigo 1º e o 2º ali, que fala justamente do marketing jurídico, né? Principalmente o artigo 1º, ele fala especificamente do marketing jurídico, né? Ali, a possibilidade de anúncio, né? Tanto no Google ADS como aí nas redes sociais, né? Os anúncios patrocinados. E o artigo 2º traz algumas regulamentações daí de conceitos mesmo de termo, né? Então, assim, o artigo 1º, ele trouxe a permissão do marketing jurídico, né? Então, desde que exercido dentro das regras ali, né? Do Código de Ética, tá liberado para o advogado aí fazer utilizar o Google ADS, utilizar anúncio patrocinado, né? Utilizar a rede social, né? Então, assim, tá liberado. Antes não existia essa liberação, né? Não é clara, né? Assim, de forma explícita, né? E então agora já regulamentou, é permitido. E o artigo 2º regulamenta alguns conceitos ali, por exemplo, marketing jurídico, marketing de conteúdo, né? Publicidade, vários outros conceitos. Como ainda não votaram todos os artigos, com certeza essa conceituação aí irá trazer ali uma explicação maior dos outros artigos, né? Porque ainda não terminou. Mas, assim, né? Agora, qual que é a importância e a relevância disso tudo, né? Para a sociedade em geral? Na verdade, aqui que eu digo, né? Não é só para a OAB, né? Não é só para os advogados. Isso aí já é uma coisa que precisa ser regulamentado de forma geral, né? Principalmente nas profissões liberais, né? Os profissionais liberais aí, que têm os códigos de ética, né? E normalmente esses códigos estão ultrapassados, né? Já não condizem com a realidade. Sim. E então, assim, um começa a puxar o outro, né? Na verdade, o primeiro conselho aí que começou a regulamentar de maneira explícita e clara a questão da publicidade digital, né? Marketing digital, foi os médicos, né? O CRM. E ali já puxou todos os outros profissionais da saúde, né? Então, eu acredito que agora, com essa regulamentação mais aberta aí da OAB, porque antes era muito restrita, né? Muito fechada ali aonde o advogado podia fazer, como podia fazer, né? E eu acredito que agora na advocacia vai acabar acontecendo o mesmo com a publicidade médica, né? A regulamentação em si vai ser bem parecida ali, até porque eu já andei dando uma olhada e é bem parecido mesmo, né? Sim. Então isso aí tudo vem daquela necessidade de adequar aí os novos tempos, né? A nova tecnologia, as novas formas de publicidade, com comunicação. A atuação do profissional, que antes não tinha como se expor, né? Se pôr no mercado, né? Era muito difícil o profissional liberal ali dessas áreas se pôr no mercado, né? Sim, ele tinha que ficar quieto lá no canto dele e esperar o cliente aparecer, né? Então, aí agora com isso já começa a ter uma flexibilização maior aí, né, nesses quesitos aí de busca. Lógico, não é liberado, né, não pode ser feito de qualquer jeito, existe todo um regramento, mas, né, já existe aí uma certa flexibilização. Então, assim, André, me dá uma dica, assim, né, até para ajudar o pessoal. O que o advogado não poderia fazer de marketing aí? Existe um termo que ele não possa usar? Existe uma forma de abordagem que ele não pode fazer?
Assim, o que já não podia na publicidade era você colocar, sei lá, num jornal falando, está com um problema, sei lá, foi preso, quer que eu te tire da na cadeia, verdade, entre em contato. Já não podia fazer isso, né? E continua não podendo, né? Sim. Tipo assim, mas antes dessa regulamentação, se questionava até, por exemplo, o uso de um anúncio ainda que dentro das normas, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, um anúncio que poderia ser feito num jornal, né? Ali dentro das normas, se questionava se esse anúncio poderia ser impulsionado num anúncio patrocinado, por exemplo. Né, aí no Instagram se questionava se poderia ou não, porque o regulamento não dizia nada. Né, se questionava o uso do Google Ads, né, se poderia fazer anúncio lá no Google Ads, ali, né, por mais que o conteúdo fosse permitido, né. Uhum. Então agora não existe mais questionamento. Pode, você obedecendo as regras ali, as normas de como fazer, pode, né. Então, assim, basicamente o que mudou foi isso, né? Porque o código de ética, principalmente o da advocacia, ele era bem arcaico, assim, porque ele é de 94, com algumas atualizações, a última em 2015, né? Assim, o último regulamento lá de 2015. O do CRM, acho que é 92, se eu não me engano. Ou não, 96. Do CRM em 2019, deram uma atualizada boa. Mas a atualizada boa não foi tão boa assim também, não. Que essa atualização eu segui. Eles não sabem a diferença ainda do marketing para a publicidade. Agora estão regulamentando, parece também, assim, conceituando ali um e outro, né? Mas, por exemplo, comparado com o da OAB, o do CRM era muito mais evoluído, né? Né? Muito, que o marketing jurídico eu não conheço ninguém. Eu não, assim, nunca tive cliente, né, nessa área do jurídico. Uhum. Então eu nunca parei para sentar agora e estudar. Eu acredito que essa atualização ali que vem sendo feito na parte da advocacia vai meio que igualar com o da área médica, né? Dos profissionais da saúde aí. Porque o da OAB era bem antigo. Faz anos, na verdade, que eles estão prolatando isso aí para trazer essa nova regulamentação aí, né? Por exemplo, da área jurídica, a gente sabe que existe uma tabela que ninguém segue se eu estou com um problema e quero saber como resolver, é a mesma coisa de uma consulta médica, existe a consulta jurídica, né? Sim. Que existe uma tabela que deveria ser cobrado, né? Assim, porque a tabela também não é uma obrigação, né? Sim. Né? Por causa da concorrência, não existe. E também a realidade de uma cidade não é a mesma da outra, né? De valores. Sim, sim. Então, assim, a quantidade de profissional, você cobra para me atender, eu vou no outro. Então, acaba que ninguém cobra, né? Isso acontece também, só para você ter noção, com a parte odontológica. Aquela consulta ali que o pessoal vai fazer uma avaliação, ela deveria ser cobrada, até porque ele tem custo pro profissional. Sim. Ali de luva, de um monte de outras coisas, sem contar, lógico, o tempo, que é o mais importante no caso, né? Então, o que acontecia? No marketing na área da saúde, lógico que o profissional, o médico, não pode falar, olha, minha consulta era R$500 e esse mês agora é 250. Isso não pode acontecer, como nas outras não pode. Uma coisa da publicidade, a panfletagem não pode. Sim. Na área médica. Na odontológica pode, desde que tem que ser entregue em caixa de correio, não pode ser entregue em mãos. Assim, em mãos, né? Não pode ser entregue em mãos. Aí sim, aí tem um monte de frescura na minha intenção, porque o mau profissional, ele não cumpre isso. Eu sou de São Paulo, não sei se você já foi lá pro centro de São Paulo, já passou bastante ali, mas se andar ali, fica um pessoal com uma placa gigante no peito e fala, trabalhista, não sei o quê, tudo pra... você tá com problema com o celular, eu vou lá na TIM lá e tento ganhar dinheiro pra você, enfim, era descarado, né? Era descarado. Porque assim, o que acontece? Esse tipo de publicidade desses profissionais, né, principalmente vamos por aí advogado e quem é da área da saúde, a publicidade permitida para eles não é só a publicidade, ela tem que ser ou informativa ou educativa. Então você nunca pode ter ali alguma coisa com o objetivo de angariar.
Você sempre tem que estar passando uma informação referente à sua área de atuação ali, né? Mais uma informação pertinente, né? Ou passando alguma coisa educativa, né? Alguma coisa um pouco mais técnica, mas que busca ali a orientar a sociedade de alguma maneira, né? Perfeitamente. Então, assim, dentro da publicidade, tanto da advocacia, por isso que eu digo, a publicidade da OAB com do CRM, né? Os regulamentos ali, elas são muito parecidas, acredito que agora vão ficar mais ainda, né? Então, apesar eu acredito que da parte da advocacia aí não ter tantos profissionais com conhecimento profundo no tema, né, nesse tema de publicidade, eu ouço falar poucos aí, que até né, a gente acaba seguindo ali, vendo conteúdo, mas eu acredito que os advogados aí têm que beber muito na fonte ali da publicidade médica, porque vai acabar sendo ali equiparado, né, vai se usar muito de uma na outra. Então, agora, né, por que existe essa regulamentação? Porque muita gente questiona, né, até muita gente fala mal e acha que é um absurdo e tal, né? Mas por que existe todo esse regulamento, essas vedações dos conselhos, né? Na verdade, isso aí ocorre, aqui vamos contextualizar um pouco, né? Porque, assim, a gente tem que entender também que esses regramentos vêm de antigamente, lá de 90, né? A maioria aí é de 90 desses códigos de ética, e depois eles vieram tentando se atualizar, né? Mas, assim, o princípio deles vem lá de 90. E como que era a publicidade lá em 90? Como que era a propaganda lá, né, nos anos 90, aí, vamos pôr, começo de 2000? Né? Era aquela propaganda de mídia tradicional, né? Televisão, jornal, impressa, né? E então, assim, né, completamente diferente de hoje. Eu até me lembro da época que eu estudava publicidade lá, que isso aí foi uns 20 anos atrás, 2002, por aí. Tinha um professor meu que eu estudava em Curitiba, né? Mas ele até era conhecido aqui de San Antônio. Não lembro se ele era daqui ou se... Mas eu lembro que ele conhecia bem aqui, tinha até foto dele lá no Bar do Tonite. E a matéria que ele dava era de comunicação em massa. Era a matéria dele. E lá ele dizia, né, lá dentro da matéria e tudo, do poder de influência da Globo na época, né? Então, por exemplo, aí foi usado lá como exemplo, não só nessa matéria, várias outras, quando ali se contextualizava o poder da mídia naquela época, né? Sim. Então ele dizia que a Globo lá, em termos gerais, né, mas a Globo acabou elegendo o Collor, né, por meio de publicidade que era feita, que ela fez, e não é aquela publicidade direta, né, porque muita gente acha que a publicidade é aquela propaganda que passa no intervalo, né, que é aquela coisa direta. Mas não é só isso, a publicidade até mais eficiente é aquela que é embutida dentro de um jornal, dentro de uma novela, né, dentro de alguma coisa, que acaba criando aquela pulga atrás da orelha, né. E aí a Globo na época, a matéria contando, né, não sou eu que estou falando, é da matéria, né, você pegar livros desse tipo de matéria aí, acredito que tenha isso, né. Como a Globo já vinha com uma certa influência desde a época do regime militar, e depois acabou perdendo um pouco dessa influência ali entre 85 e 90, mais ou menos, né? Com o Sarney ali. Quando chegou a época de campanha, que daí era a democracia em si, eles falaram, bom, né, vamos tentar. Selecionaram alguém lá, e esse alguém acabou sendo o Collor, falou, não, vamos tentar eleger esse cara aqui, vamos ver o que acontece. Defesa de interesses, né? Isso, aí beleza. E aí foram lá e conseguiram eleger, né, com ampla maioria. Quando elegeram, assim diz a matéria, né, não sou eu. Quando elegeram, diz que lá o pessoal da Globo falou, nossa, nós estamos com um poder de convencimento e persuasão muito grande. Será que agora a gente consegue tirar? Não sei, vamos tentar então. Opa, e nisso acho começou... que travou aí. Acho que travou. Travou, mas voltou. Voltou? E nisso, aí lógico, né, não só a Globo, mas ali por intermédio das ações que o Collor praticou lá, e né, aqui não vamos entrar muito no assunto, mas tem muita culpa também no que aconteceu, não o próprio governo Collor em si, mas o STF tem muita culpa também no que ocorreu lá com as aposentadorias e aquela coisa lá toda época. Mas por conta disso a Globo falou, nossa, será que vamos conseguir tirar? A gente colocou, será que agora a gente tira? E nisso começou a campanha contrária. E conseguiram.
Né? Então, mais ou menos o que a gente está vendo hoje, só que a internet tem mais capilaridade, né? Vamos trazendo um contexto aqui para a gente tentar contextualizar. E nisso consegui, falou, nossa, nós somos, né, os poderosos mesmo, porque a gente conseguiu pôr e tirar. E lógico que nisso, todo mundo ali que era do meio viu, né, e percebeu, falou, nossa, então os caras conseguem fazer o que querem. E essa era a realidade da publicidade da mídia, né, a influência da mídia sobre as pessoas nesse período, né, que veio aí, eu acredito que até 2005, até 2010, e que hoje já não é tanto. Então, por que os conselhos, principalmente dessa época, eles eram tão fechados e não permitiam tanta publicidade, né, desses conselhos? Por conta disso. Primeiro, que quem poderia ter acesso a esse tipo de publicidade nesses meios tradicionais seriam só os profissionais grandes, os já ricos, né, que teriam dinheiro ali, porque uma propaganda na televisão, por mais que fosse num canal menor, era absurdo, né? Por mais que fosse regional, era caríssimo, né? Uma propaganda no jornal não era muito barata, né? E então esse foi o primeiro motivo aí. E vou falar para você que não é até hoje, né? Então, até hoje, né, nesses meios de comunicação aí, não tem como. Então esse foi um dos motivos da vedação da utilização desses meios de comunicação para publicidade naquela época. E o outro foi de que profissionais ali não tão qualificados poderiam se utilizar desses meios para angariar cliente, né, por meio de convencimento. O profissional não é tão bom assim, mas por meio da propaganda, da publicidade ali, né, se passaria aquela imagem de que ele é bom, de que ele tem conhecimento, de que ele sabe, né, e nisso ele teria uma clientela maior. Né? Então, segundo essa contextualização de mídia, de publicidade da época, é que existe tanta vedação. Né? Mas hoje em dia a realidade é outra, né? Hoje em dia, primeiro que a população, a sociedade em si já não está tão boba assim, né? Já consegue ali com a internet não tem como... Você pode fazer o melhor marketing, ter a melhor comunicação, mas se todo mundo sabe que você é um picareta, não vai dar 5 minutos, vai ter um monte de coisa lá. Antigamente não tinha como a sociedade ter acesso a isso, né? Ela tinha acesso ao que a televisão mostrava, né? Então o que a televisão mostrava era uma verdade, né? A verdade absoluta ali era o que aparecia na televisão. Hoje em dia não. Então a população hoje já não acredita tanto no que aparece na televisão e tem meios de buscar aquela informação em outras fontes, né? E de outras maneiras. Né? E, né? Então, assim, por isso que precisa dessa regulamentação nova, né? E os conselhos, de uma certa maneira, mesmo que devagar, vem vindo fazendo, né? E outra coisa é que o profissional hoje, se ele for um picareta, se ele for ruim, nas redes sociais ele não vai conseguir se manter por muito tempo, né? Porque os comentários vão aparecer e tudo mais, né? Exatamente. Eu estava numa reunião logo no começo da pandemia, eles estavam muito preocupados com a telemedicina. Eu participei de forma online do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná. Foi lá na sede deles em Curitiba, tudo mais, e foi pelo Zoom, enfim. Aí primeiro que eu já constatei que eles não sabiam a diferença do marketing e da publicidade, isso estava bem evidente, e eles eram um pessoal, assim, uma cúpula de médicos assim, de idade avançada, né? Acho que para baixo de 60 anos não devia ter ninguém ali. E nessa conversa deles, eles estavam falando assim, olha, até o médico pode ter a rede social dele, mas ele não pode ser avaliado. Aí eu falei, mas peraí, olha, como é que o médico vai se defender de uma avaliação negativa? O médico é um profissional como outro qualquer. É só ele trabalhar bem que ele não vai ter... Ninguém que foi bem atendido por você vai chegar lá e vai falar mal. Aí vamos supor que você tem um inimigo. E esse cara fala, não, vou pegar você e vou arrebentar com ele. O cara pode ir lá te xingar, você vai lá tentar ver, você vai ver que é um perfil fake, porque a pessoa sempre vai se esconder. E outra forma, quem te conhece vai falar, você vai me desculpar, que a gente chama de, até o termo no marketing para isso é advogado da marca. Ele vai falar, você vai me desculpar, mas o doutor André é excelente, já resolveu um monte de problema, enfim. Então as pessoas te dão depoimento quebrando aquela objeção. E eu falei, calma, aí eu falei, pessoal, vocês são pessoas como as outras também. E mesmo que vocês não tenham rede social, se vocês fizerem alguma besteira e alguém quiser xingar, vão te xingar em qualquer outro lugar. Só que aí vai ser pior, porque aí você nem vai ficar sabendo. Porque... É isso, né? Que era o que acontecia antes, né? Assim,
O picareta, até a informação chegar, demorava, porque era de boca a boca, né? Não existia como você massificar aquilo, né? Então, assim, foi um dos grandes motivos até de, pelo menos teoricamente, dessas vedações. Depois eu até posso falar o que eu acho que é o motivo real, né? Ali é a minha opinião, então, né? Mas, assim, teoricamente, os motivos dessas vedações foram esses. Não permitir que os grandes, que só quem detém o poder econômico aí pudesse anunciar por conta dos preços, né, que era, e não permitir que aqueles profissionais ali não tão éticos e não tão bons se utilizassem desses meios para conseguir clientes, sendo que né, se o profissional não é bom no dia a dia ali no boca a boca, é muito difícil ele conseguir clientela, né? Sim. Sendo que por os meios de mídia ele poderia. Agora isso caiu por água, né? Acabou, porque, primeiro, que hoje com R$10 por dia você faz anúncio na internet aí. Você usa o Google ADS, usa, né, o impulsionamento, né? O Facebook Ads, que ele é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que pelo que eu tô vendo, em breve você vai conseguir fazer algumas anúncio dentro do WhatsApp também. Dentro do WhatsApp também. Porque ele é gratuito, né? Então lucrar, é uma forma de monetizar. De algum jeito. Sim, com certeza. Então essa questão do preço e da segmentação da publicidade acabou. Qualquer um pode fazer um valor, né, gastando ali o quanto quiser. O que eu acredito que eles poderiam fazer é tentar regulamentar o máximo, né? Olha, você pode gastar X por mês, né, tal. Difícil, mas hoje em dia também... Eu já não... Toda regulamentação, para mim, eu já fico com o pé atrás. Porque, assim, por mais dinheiro que um escritório possa ter, ele não vai conseguir abraçar todas as causas do mundo. Assim, por mais... essa é a minha opinião, hein, André? Não é... sim. Não tem... Essas regulamentações no tempo moderno não tem muita eficiência, pode estar no papel, mas não tem eficiência. Outro detalhe, por mais que regulamentem tanto a área médica quanto a jurídica, o bom profissional, ele já faz o marketing dele sem precisar da regulamentação e vai continuar fazendo mesmo que regulamento ao contrário. Porque, como você falou lá do começo, é permitido o quê? Conteúdo, é permitido você falar sobre um livro educativo. Então, você escreveu um livro e quer vender esse livro, você pode falar sobre ele. O curso, criei um curso, estou ensinando pessoas porque eu tenho esse direito, né, de fazer isso, enfim. Então, assim, por mais que, na minha opinião, eles tentem regulamentar ou fazer algo, os bons profissionais sempre vão fazer da forma correta isso. Lógico, os picaretas já vão fazer errado, tendo regulamentação ou não, porque eles já fazem errado. Então, assim, mas que quando você regulamenta, você pelo menos tem pode como punir o picareta, né? Agora, sem regulamentação, você não pode, né? Vai fazer o quê? Agora, assim, né, a realidade médica é diferente. Eu acredito que, apesar que agora com a telemedicina, pode ser que fique meio parecido aí. Mas, por exemplo, eu sei que, né, todo mundo comenta, tem um escritório em São Paulo muito grande que investe coisa de milhões de anúncio em Google ADS. Sim. E o faturamento dos caras é coisa absurda, sabe? E eles investem, lógico, também não vale para todos os ramos, né? Você pega a advocacia ali, o que eu vejo, o que eu estou vendo aqui, que eu acompanho bastante aí questão de publicidade e tudo mais, não só das áreas, né? Mas eu gosto do tema, então a gente acaba acompanhando. Por exemplo, o que dá muito retorno de publicidade na advocacia é a parte de aposentadoria, de INSS, causas relacionadas a isso. É assim, você abre um perfil desse tema hoje, de previdência, no TikTok, tem, sabe, em uma semana tem um monte de gente lá. E esse escritório trabalha nessa área de previdência. E eles criaram toda uma estrutura lá, né, que hoje a pessoa vem do Google ADS, já vai para o site deles, já preenche um questionário, já paga um boleto para o primeiro atendimento, e desse primeiro atendimento aí eles dão atendimento, aí se a pessoa quiser entrar com ação ou não, aí ela decide, né? Mas assim, já é tudo automático praticamente. Então a atuação humana só tem ali lá na hora da ação praticamente. E com isso, e com esse investimento muito alto ali em publicidade mesmo, eles conseguem ganhar muito, né?
Então, por isso que eu digo, às vezes até seria interessante estipular um máximo ali, porque Mas, senão, olha lógico, só. quem é grande fica cada vez maior. Vou te dar um exemplo. Eu prestava consultoria para um escritório de contabilidade aqui e saiu uma resolução lá, não lembro direito, faz uns 4 anos já isso. Saiu uma resolução de que existia um recálculo de um imposto a mais que as pessoas estavam pagando, não sei de quando, não sei se é da época do Collor, lá o que foi, que ficou para trás, que agora você poderia reaver esse valor corrigido e tudo mais. Numa campanha, aí que tá, numa campanha de 38, era negócio de aposentado, agora que eu tô lembrando, alguma coisa de aposentado. Eu gastei R$ 38,16 e consegui 180 pessoas no escritório. É dessas 180 pessoas, supondo que se eles conseguissem ali ganhar R$ 1.000 com cada ação, eu sei que os valores eram altos, tá? Tô falando R$ 1.000 por baixo. Então, assim, com R$ 38 você ganhou já 180. Olha, né? Apesar difícil. Que esse tipo de publicidade direto, né, angariando, principalmente informando a ação, é proibida, né? Isso aí não pode ser feito. Não, então, mas mas não foi enganeando. Fala, olha, foi uma reportagem que saiu na época. Olha aqui, ó, sabia que você tem direito a isso? E o número do escritório. O pessoal ia atrás. Então, assim, não tava... Ó, vem aqui que eu vou conseguir R$ 1.000 para você. Sim, né? Mas apesar que mesmo dentro da regulamentação, assim, não é a publicidade correta a ser feita, né? Porque, assim, da publicidade, nesse tipo de publicidade, tanto médica como do advocatícia, você não pode pôr CTA. É permitido ali, o que hoje a gente chama de CTA. Mas então, eu comuniquei uma reportagem, mais nada. E tinha o nome do escritório lá. É do nome do escritório. É uma reportagem. Aí tem que derrubar a TV, tem que derrubar todo mundo. Então, aí que entra, aí que se questiona, né? Se é uma reportagem, se é um anúncio ali informativo ou tem ali... Lógico que no marketing... Para angariar, entendeu? No marketing, lógico que o nosso objetivo é sempre trazer as pessoas. Você vai defender essa tese, né? De que, né? Mas assim, por trás da proposta é trazer as pessoas para dentro do escritório. É lógico, né? Então, porque assim, o que eu disse, dentro da publicidade permitida, o que se pode é informar e educar, né? Então, não adianta você querer fazer uma publicidade velada ali dizendo que é informativa e pôr uma CTA falando, não, vem que eu resolvo o seu problema. Porque assim, mesmo que de maneira indireta, o que está dizendo é isso, né? Não, né? Ó, eu resolvo. E assim, acaba não sendo permitido. Eu fiz, né, um curso de direito médico, exclusivo direito médico, e dentro desse curso entra a parte de publicidade médica. Não é só isso, mas dentro dos módulos lá tem a parte de publicidade médica. Até esse curso que eu fiz é de uma profissional aqui de Baiti, e, né, às vezes a gente nem sabe, né? Chama Samantha. Ela hoje, com certeza, ela está entre as 5 profissionais da área de direito médico com maior conhecimento aí, com mais autoridade no Brasil. Caramba, que legal! Ela é uma das 5, e eu diria até que ela poderia ser a primeira, né? Só que entra aquela parte de que ela acha que ela não tem livro ainda e nada, então acaba não tendo aquela coisa toda. Mas com certeza o conhecimento dela é muito grande nessa área de direito médico. E ela fala muito de publicidade médica, e chama Samantha Takahashi. E é de Baiti aqui, ela não é só de Baiti, o escritório dela é em Baiti. Caramba. Existe aqui no interior, quem é do interior sabe que tem muito profissional que é do interior, mas só né? Mas a atuação mesmo e tudo não já está longe há muito tempo. Ela não, ela a vida inteira ali em Baiti, o escritório dela ali, né? Então, você vê, uma pessoa ali com autoridade em nível nacional, aqui do nosso lado, e ninguém acaba conhecendo. E cara, eu não sabia. Curso, ela fala muito de... então. Até marca ela aí, quem sabe ela né, vê lá. E assim, e tem o módulo lá de publicidade, é muito bom, sim, muito exemplificativo, e ali eu aprendi muito, sabe, essa questão do que pode, o que não pode, como pode ser feito, como não pode. Mas é lógico, até por conta dos conselhos aí,
tanto um ou outro, né, médico ou da advocacia, não ter esse conhecimento profundo, eles ficam até com aquele negócio, não, mas será que está certo, será que está errado, será que pode punir, será que não pode? E aí acaba que todo mundo faz e não parece que não tem punição, né? Parece que nada acontece mesmo você fazendo errado. Mas na área de direito médico, tem muita gente aí já está sendo punida. Inclusive, tem bastante gente já a nível Brasil perdendo o CRM, né? Os conselhos estão caçando o CRM por publicidade errada feita em rede social, né? Principalmente TikTok. Porque o que acontece? Principalmente cirurgião, né? Mostra lá no momento da cirurgia, e não pode, né? Você não pode mostrar nem paciente, muito menos atos, né? Atos médicos ali, você não pode mostrar. Então, assim, e tem um caso aí de uma profissional, acho que tinha mais de 600 mil inscritos no TikTok, os vídeos dela, milhões de acessos, e o conselho, daí não foi o conselho CRM, mas foi o conselho de cirurgia, né, acabou caçando daí a especialidade de cirurgia dela, e por conta de um vídeo no TikTok, de alguns que ela postava, né, e caçou. E você imagina, um cirurgião, por mais que ela vai recorrer, com certeza ela vai ganhar, porque não tinha motivos para uma punição tão grave, né, mas no mínimo uns 30 dias ali ela vai ficar sem exercer a atividade. E aí que entra a questão, né, que eu sempre digo, o profissional que faz errado, fala, mas né, eu consegui fazer isso por quanto tempo, né, já ganhei um monte de seguidor e tudo mais. Tudo bem, mas se você faz errado e lá na frente você é punido, você vai perder tudo. Porque a partir do momento que o conselho vê, né, e lógico que ele vai ver quando você estiver grande, ele não vai ver lá no comecinho. Vai chamar atenção ali quando você... E aí você vai perder tudo que já fez. Por quê? Porque todos esses vídeos, tudo que tiver, vai ter que tirar, né? Vai ter que ser retirado tudo. E assim, não é que não pode, né, a publicidade, tanto da advocacia, que eu acredito que vai começar mais agora, como da médica, não é que não pode, é aquele negócio, você tendo conhecimento, você faz do jeito certo, né? Você pode comunicar a mesma coisa de várias formas. Você conhecendo o jeito que está vedando, você consegue fazer a mesma comunicação, só que da maneira que você não vai cair num possível, aí, né, numa possível punição de algum conselho. Então, assim, né, a importância de você saber realmente ali os motivos dos porquês, né? Sim, sim. E, né, na odontologia, por exemplo, foi liberado antes ou depois, né? Antigamente não podia. Então, eu andei vendo isso aí, eu ouvi o pessoal falando, foi liberado e tal. Eu andei vendo, porque assim, é muito conselho, é muita profissão, é difícil a gente ainda mais lembrar de cabeça, né? Teria que consultar. O que eu me lembro aqui de cabeça, o que foi liberado na odontologia antes e depois foi questão de cirurgia. Então, por exemplo, implante dentário, alguma coisa assim, aí sim foi permitido. Questão estética, não, né? Até porque quando se fala de estética e se mostra o antes e depois, ou até se mostra o resultado final, ali a gente chama que é aquela publicidade de resultado, né? Que é a mesma coisa da advocacia, que é proibido pelos dois, né? O advogado não pode ir lá falar, olha, ganhei uma causa assim, ó, ganhei. Não pode, tem porque 99% de eficácia do... porque assim, se diz que é a publicidade de resultado, né? A partir do momento que você mostra aquilo lá de uma pessoa e fala que deu certo, automaticamente aquele um que tá vendo, né, que não tem tanto que você vai falar, nossa, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Então eu vou nesse cara aqui, né? Que você não pode prometer resultado, né? Entra nessa questão, né? E a publicidade de resultado é proibida, né? Você não pode prometer resultado, até porque você não tem como você garantir, né? Como é que você vai garantir isso? Também é uma questão que está sendo muito discutida em questão de cirurgia estética, né? Não só cirurgia, mas procedimentos estéticos. Procedimentos, né? Até cirurgia nem tanto, né? Que é um caso extremo, né? Mas esses procedimentos mais simples que a mulherada compra. Isso. Doidada. Tipo assim, também, né? Porque a pessoa vai lá, faz o procedimento e fica ruim, e aí ela quer entrar contra o médico, né? Porque não ficou do agrado dela. E assim, não ela pode entrar, mas não vai ganhar. Porque a não ser que o médico tenha feito alguma coisa de... Não tenha seguido, né, os procedimentos certos, né? Agora, a partir do momento que o médico segue tudo o que pede, porque assim, publicidade dentro do médica, protocolo, mas na cabeça dela ela queria algo melhor, né? Só que é complicado, né? Porque assim, a publicidade médica, para qualquer procedimento ali,
tem o termo de consentimento livre esclarecido, que a gente chama, que os médicos precisam fazer isso, né? Precisam ter esse, que é um documento, um contrato entre as partes, o médico e o paciente. E ali o médico vai informar tudo, né? Tudo, o procedimento, tal, né? Tudo, esclarecer tudo ali. A partir do momento que o médico tem isso bem feito, feito de maneira certa, assinado pelo paciente, tudo certinho, pode demandar contra ele que ele não vai ter problema nenhum. Com certeza ele vai ganhar ação se alguém demandar. Só que aí que vem o problema, né? Os médicos fazem errado e chega lá no final, tem uma ação... Ou nem fazem, né? Ou fazem, vamos dizer assim, faz tudo certo, mas da maneira errada, né? Faz o procedimento todo certo, mas não cuida dessa parte burocrática. E aí o cliente lá, o paciente entra com a ação, ele não vai acabar não sendo condenado porque ele fez o procedimento errado, mas porque a parte burocrática não foi cumprida. E aí ele pode sim ser condenado, né? Então, assim, por isso que a publicidade médica hoje está bem difundida aí, em alta até, né? Por conta dessas questões. Aí quem é de fora e não sabe ver, fala, nossa, lá o médico foi punido porque errou, né? Não, ele não foi punido porque ele errou no procedimento ali ou alguma coisa técnica, né? Ali ele fez tudo certo. Por mais que o resultado não tenha sido o esperado pelo paciente, mas ele fez tudo certo. Mas mesmo assim ele é condenado lá, né? Quem vê de fora vai falar, nossa, lá o médico fez coisa errada, né? Porque foi condenado, mas não, ele não foi condenado pela técnica, foi condenado pelo burocrático ali que não cumpriu. E a parte estética abre muita margem para esse tipo de problema, né? Porque você tem um problema no coração, você foi operar, ou deu certo ou não deu, não tem meio termo, né? Já da estética, não, eu queria a cintura mais fina, fiquei com a cintura um pouco maior do que eu esperava. Aí abre margem demais. A estética abre aquele leque que é de gosto, né? Tipo assim, o que é bonito para mim pode não ser para você, então né? Muito subjetivo. Exatamente. E é complicado, por isso, né, tem todo um regramento ali que precisa ser cumprido. O importante em qualquer, né, seja a OAB ou qualquer outra instituição que regulamenta uma profissão, é importante, né, que de fato acompanhe a mudança do mundo, né, porque ficar com essas coisas de publicidade que eles vêm trazendo, o marketing já é algo bem mais complexo que a publicidade. Porque ele é o antes, o agora e o depois. A publicidade é só o agora, é só agora onde eu vou colocar a minha informação, enfim. Mas para quem que eu vou mostrar, como que eu vou mostrar, em canais que eu vou distribuir e analisar os resultados disso é o marketing, né? É aí que eu entro brigando nisso daí. Que toda a regulamentação até então, da OAB até, você falou que está melhorando, mas essas regulamentações tratavam de publicidade e estavam jogando para o marketing. Aí você fala, mas eu queria fazer um e-mail marketing aqui, como é que eu faço? Não, aí você não pode, por que não tem nada falando? Tipo assim, não existe. Não tem nada proibindo? E eu pegar a informação dos clientes, enfim, não tem nada falando sobre isso. Então, assim, dá uma passada aqui, porque o pessoal acaba perguntando muito e falando, mas o que pode ou não pode fazer, né, em termos de publicidade. E aqui vai entrar tanto o advocatício como o médico aí, e profissionais da saúde em geral, né. A gente sempre fala a publicidade médica porque ela é a mais restrita, né. Então, assim, só que assim, tem a parte o conselho de ética de enfermagem, por exemplo, que muda alguma coisinha, é bem parecido também, muito pouco muda, mas, por exemplo, já entra a parte de nutricionista, que já muda um pouquinho. Por exemplo, algumas coisas na parte de nutricionista já é permitida. Uma delas, se eu não me engano, é mostrada aí o resultado, no caso, né? Você não pode mostrar como resultado, mas você pode mostrar o paciente, pelo menos, coisa que na médica você não pode. Né? Você não pode nem mostrar nada que identifique o paciente ali, é proibido. Até por repostagem, né? O pessoal põe muito repostagem, até isso. Sim, que é um jeito de tentar burlar, né? Mas, né? Então, e dos outros profissionais ali, mas assim, a gente sempre fala publicidade médica, mas quer dizer todos ali, porque a médica é a mais restrita, né? Então, por exemplo, lá, o que pode? Você tem que sempre ter o pensamento ali de que o anúncio tem que ser informativo, ou seja, tem que passar uma informação, é um procedimento estético de nariz. Você não pode ir lá falar, faça isso que o seu nariz vai ficar assim e tal, não. Tem o nariz que você sempre sonhou. Isso,
você tem que passar lá, a rinoplastia é assim, né? Serve para isso, serve para melhorar a respiração, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? E o educativo ali, né? Pode ser um pouquinho mais técnico, mas trazendo ali mais procedimento técnico mesmo, né? Então sempre tem que ser nesse sentido. Agora, ainda dentro desse anúncio informativo educativo, ainda tem o que não pode, que são as vedações, né? Então, por exemplo, você não pode fazer um anúncio informativo lá falando tudo certinho lá de uma rinoplastia, sei lá eu o quê, e no final pôr lá, ligue aqui, né, ligue, né, ou que é uma CTA qualquer lá, clique aqui e veja, aí passa para um telefone, passa para um site lá da clínica, por um telefone, né? Então, assim, nada que tenha CTA, que tenha um chamamento ali, que aquele chamamento vai resultar numa comunicação direta, né? Não pode, né? Então, assim, as CTA no final são proibidas, né? Lógico, tem formas de fazer? Lógico que tem, né? Você não pode fazer aquela direta, mas né, aí vai da criatividade do profissional, né? Sim. Você também não... Que outra coisa que não pode? Não pode exaltar o profissional. Tipo assim, né? O profissional, ou vai lá, nossa, o fulano lá é muito bom naquilo, né? Faz aquilo muito bem, é um excelente profissional e tal, né? Aquela coisa de ficar ali falando, né? Do profissional também não pode ficar exaltando e nem autopromovendo, né? Nada que autopromova o profissional ali também não pode, tanto advogado como as outras áreas, né? Então, né? Aí, lógico, tudo vai da criatividade, né? Não pode dizer que ele é muito bom naquilo, que ele faz aquilo e o resultado é aquele, né? Esse tipo de coisa. Também não pode passar nada de valor, né? Por mais que seja aí procedimento médico, né? Clínica, não pode divulgar valor. Não pode divulgar que parcela, que paga no cartão, sabe? E nem serviço gratuito também, não pode. Aí já entra naquilo que você estava falando. Né? Serviço de consulta, alguma coisa gratuita, você divulgar que é gratuito, também não pode. E aí você também não pode mostrar nenhum tipo de procedimento, né? E falar que a avaliação é gratuita não pode, então? Então, aí pode ser que entre numa dessas maneiras que aí vai da criatividade, né? Porque a partir do momento que é uma avaliação, não é uma consulta, né? Então, né, aí vai pode ser uma maneira de você fazer né, divulgar sem cair ali numa possível processo administrativo, né? André, me fala mais, como eu falei para você, eu conheço mais a área da saúde do que a área jurídica. Quais são os erros que você já viu, assim, de profissionais da área jurídica? O que eles cometem de erro nessa área? O mais comum é CTA, né? Chamar para fazer alguma coisa, falar, clique aqui que entre em contato conosco, né? Já vocês estão cobrando juros abusivos? Clique aqui que a gente vai... Então, assim, porque assim, a partir do momento que você fala, estão cobrando juros abusivos, nosso escritório é especializado, né? E põe um telefone, já está tudo errado, né? Tanto você falar que está cobrando juro abusivo, como você falar, né, nosso escritório é especializado e ainda indica lá o contato. Porque como que você faria, né? Você teria que fazer o quê? Pôr ali uma informação, um texto informativo mesmo, né? Dizendo que, olha, né? No ano de tal foi pago assim, depois, né, aconteceu isso, agora tá vindo. É como se fosse uma reportagem, sabe? Um texto de reportagem, igual você falou. Porque assim, é informativo mesmo. Você não pode chegar aí direto e falar, tá acontecendo isso? Faça isso, né? Não pode. Então ali, você tem que passar aquela informação, criando um contexto ali para passar aquela informação, e no final você também não pode falar, eu sou especialista, clique aqui. Aí que é a grande dificuldade da publicidade. Porque o que adianta você fazer tudo e depois não conseguir chamar essa pessoa, né, que viu para fazer alguma coisa? Você não consegue captar ela. Então essa é a grande dificuldade, né? Então, o que normalmente se faz ali, que até no meu ponto de vista não tem nada de errado. Olha, quer conhecer mais sobre o assunto, né? Se interessou sobre o assunto, aqui tem mais informações, alguma coisa desse tipo. Né? Agora, jamais não... E vamos supor, eu sou advogado, eu estou tentando passar essa informação, mas eu não consigo, e aí eu faço assim uma live com um cliente meu,
E aqui eu vou explicar como que eu resolvi o caso do cliente. Isso pode? Então, aí pode, essa é uma maneira. Por exemplo, você não pode dizer você não pode mostrar o procedimento. Então, vamos supor lá, o médico não pode estar atendendo o cliente lá, né, o caso lá da menina que foi punida. Está fazendo a cirurgia, foi lá e fez um TikTok lá, um videozinho da cirurgia. Não pode. O advogado, a mesma coisa, não pode estar numa audiência lá, sei lá, e falar na audiência sobre isso ou sobre aquilo, entendeu? Agora, qual que é uma maneira de você contextualizar? Você, por exemplo, o advogado, eu até tenho uma postagem dessa maneira. Um caso concreto, né, que aconteceu, eu contei uma história fictícia daquele caso, entendeu? Então, contei lá, o empresário, assim, estava com um problema assim, não estava conseguindo dormir, tal, me procurou e, né, e tal, eu resolvi o problema, né? Sim, entendeu? Você contextualiza, você conta uma história daquele fato sem mostrar nada, né? Então, não tem nada de errado, aí você, né, pode. Cai aí no conteúdo informativo, né? Receber o que a gente usa muito, André, depoimento. Eu posso usar o depoimento de uma pessoa atendida a meu favor ali, olha, então, o doutor X me ajudou nisso, porque isso é uma forma, né? Médico, sim, no direito médico, o artigo que está lá, o termo que está lá, é a repostagem reiterada. Ou seja, se você fizer de vez em quando, beleza. Agora, todo dia, toda semana está lá, entendeu? Isso acontece muito na obstetrícia. Eu sigo alguns obstetras aqui, eu vejo direto, sabe? Nasceu o nenê, tá lá a foto da mãe com o nenê e um agradecimento e não sei o quê. Tá tudo errado. Primeiro que você não pode mostrar a mãe, nem... Aí eles falam, não, mas ela permitiu, ela deixou, não pode. Nem com permissão do paciente ali, você não pode mostrar ele. Mostrar a criança, pior ainda, porque se a mãe não pode consentir o direito dela, você imagina ela consentir o direito de uma criança ali. Então, sim, piorou. Isso cai com pediatria, é problema também, né? E ainda tem a questão da exaltação, né? Ele está exaltando, normalmente está exaltando, né? Dizendo, nossa, olha, meu parto foi maravilhoso, porque não sei o quê, o fulano de tal, marca o fulano de tal lá. Aí o cara vai lá e reposta, né? Tipo, né? Então, assim, tudo errado, não pode. De vez em quando, beleza, vai passar, ninguém vai perturbar você. Agora, assim, toda semana, todo dia, se você pegar pelo artigo lá, tá proibido. Entendi. Então, fica bem... E aí que tá o segundo ponto, né? Entre aspas, os conselhos, OAB e tudo mais, não tem um setor que vai ficar fiscalizando isso, né? É só através de denúncia, né? Na parte da OAB tá bem precária ainda, né? Por exemplo, esses regulamentos que eu tô falando aqui, nem tem lá na OAB. Se eu for ver lá tem lá na resolução de 94, até tem. No Código de Ética, que é de 94, até tem lá algumas coisas lá. Mas, assim, muito que eu estou falando aqui está vindo do CRM mesmo e do CODAME, né? Porque o CRM lá, o Conselho de Medicina, ele tem um CODAME, que é um órgão dentro do Conselho, mas que é específico ali meio que para esse tipo de problema, né? Publicidade e tudo mais. Então, lá dentro do CRM, até tem esse órgão que fica meio de olho, sabe? E ainda dentro do CRM ainda é dividido por especialidade, né? Então, por exemplo, lá, cirurgião, tem lá a especialidade lá, e dentro dessa especialidade tem lá os conselhos e tudo mais. E como está muito evidente, principalmente essa questão de cirurgião e obstetrícia na parte de medicina, estão em cima, sim, sabe? Estão punindo, estão pegando, estão tendo problema. Parte de direito, eu acho que não, muito pouco. E até por não ter essa regulamentação tão profunda ainda, eu acredito que esse meio tempo aí ainda os advogados vão ficar meio liberados aí, vão ter pelo menos como se defender, né? Mas é difícil, né? É difícil. É o que eu digo. Quando que o profissional vai vir a ter problema? Quando ele for grande, né? Enquanto ele estiver ali, né, pequenininho, né, fazendo um Instagram pequeno ali, alguma coisa, ninguém vai incomodar. Mas aí que é o problema, né? A partir do momento, qual que é o objetivo de todo mundo? É ficar grande, é ter seguidor, né? Porque é assim que você vai conseguir angariar mais. E aí, a partir do momento que você consegue isso, aí o conselho te enxerga e você tem que tirar tudo. Daí você vai começar do zero, entendeu?
Então, por isso que eu, né, falo, comece fazendo certo desde o começo, para quando você estiver lá na frente, né, e alguém te enxergar, você não tem problema, você fala, não, né, aqui o meu tá tudo certo. Porque senão, a hora que você atinge o objetivo, você volta do zero. Uhum. Acho que na dúvida é melhor não publicar, né? Exatamente, né? Na dúvida, ou não faça, né? Assim, mas hoje em dia tem como você buscar informação, né? A internet tá aí, sim, se o cara sim. Ainda mais o advogado, né? Se ele não conseguir interpretar a resolução, é bom ele mudar de profissão, né? Mas não é fácil não, viu? Falar pra você que você lê lá e... Né, tem muita gente que faz. Porque assim, você lendo, você vai ler lá e você vai falar assim, nossa, não posso fazer nada, né? Porque proíbe tudo aqui. Você pega o código de ética médico, você vai ler lá e vai falar, não posso fazer nada, né? Até eu só posso ter um Instagram ali e colocar o número do meu consultório e meu nome só, né? E a minha especialidade. Mas assim, a partir do momento que você vai, né, se aprofundando, você vê que não é bem assim. Você pode fazer muita coisa assim. E hoje em dia, o que é minha opinião, eu acho que hoje o Instagram para o profissional liberal é essencial, né? Assim, o cara que hoje não tem um Instagram que fala do assunto que ele trabalha, né? Na especialidade que ele trabalha, aí seja o que for, pode ser Qualquer um arquiteto, um engenheiro, seja o que for. Se ele não tem hoje um Instagram ali e publica conteúdo ali da especialidade dele, do serviço dele, né? Mais para frente eu acredito que vai ficar complicado. Eu até sempre faço um link do marketing digital para o profissional liberal hoje com o que aconteceu antigamente na época do e-commerce, né? Quando começou a surgir a venda pela internet, lá em 2002, 2005. Eu lembro que eu já vendi por internet também, vendi bem até. E na época que eu comecei vendendo, pra você ter uma ideia, nem existia pagamento por cartão de crédito. Trabalhava eu sou da época do Mercado Livre que você tinha que depositar Exatamente. Na boa vontade, sem saber se o cara era de verdade ou não. Você pagar. Você tinha que acreditar no vendedor ou não. Tipo, você ficava... Eu vendia nessa época aí, comecei nessa época. Eu também. Trabalhava num escritório lá em Curitiba que ele vendia, era acessório para carro. E era coisa cara, sabe? Eu comecei, o cara me chamou lá, eu sempre gostei muito de carro e tudo mais. A gente tinha um grupo lá em Curitiba e o cara me chamou e tal. Falei, nessa época eu fazia publicidade até. Aí falei, beleza, cheguei lá, o cara falou, não, vendo pela internet. Eu falei, capaz, isso aqui nunca vai dar certo, porque, tipo assim, o negócio mais barato, eu acho que era uns R$1.000 na época, isso aí há 20 anos atrás. Que era só peça importada e tudo mais, né? Coisa da Momo, na época era TSW, que tava começando, e tal. Falei, época do Velozes Furiosos 1, né? Isso, bem naquela época lá, que tava no Eu auge, surfei né? nessa... André, eu vendia... Sabe o que eu comecei a fazer aqui de Santo Antônio? Vender adesivo, cara. Sabe da faixa debaixo aqueles da coluna? Aí o cara falava quais marcas que queria, eu fazia o adesivo e mandava pro Brasil inteiro. Quando era moleque, né, não tinha... Olha só como é que eu fazia. Eu fazia o terceirão na época, aqui, e ia fazer cursinho em Jacarezinho, porque Santo Antônio não tinha cursinho. Aí, de manhã, beleza, ia pra aula, ia pro cursinho. Quando eu voltava do cursinho, já estava próximo da meia-noite. Esperava da meia-noite para entrar na internet de escada depois da meia-noite por causa do pulso, né? Que era um pulso só, do telefone. É verdade. Aí entrava lá, via no Mercado Livre quais eram os pedidos que eu tinha, embalava tudo, deixava os envelopinhos prontos, aula de manhã. Na saída da aula, deixava os envelopes no correio e ficava fazendo isso. Era isso que eu fazia. Vendi bem também. Entrando, vai falar, nossa, os caras falaram que vai falar de profissional aí, agora já falamos, depois volta e vê lá desde o começo, né? Agora já estamos no outro assunto já. Então, nessa época eu trabalhava nisso e falei, rapaz, esse negócio não vai dar certo, não tem como. Aí falou, não, fica sossegado aí que dá. E vendia, na confiança, na época não tinha esse negócio de cartão, de nada, né? Não. E vendia muito até. E depois até sair, comecei a vender no Mercado Livre daí, né, assim, que era do mesmo jeito, era na confiança. Então voltando, né, nessa época, quem estava de fora falava, nossa, esse negócio de vender pela internet não vai dar certo, isso aí só para poucos, né, isso aí não, né,
Não é para todo mundo. E hoje você vê que a loja, o lojista que não tem um comércio ali na internet, principalmente agora com a pandemia, está perdendo, não adianta. Né? Quem tem está cada vez tomando mais conta. E né, o que acontece hoje, aí fazendo o link já com os profissionais aí, liberais. Aqui no interior até nem tanto, mas em cidade grande eu vejo que acontece mais. A pessoa olha no site lá da loja, do não sei o que, olha lá o produto, vê e depois vai e compra na loja, né? Mas primeiro busca ali no site, né? Saber qual modelo, o que quer. Isso, é. E ao contrário também, né? O pessoal vai na loja, vê se o vendedor tá falando a verdade. Se tem um pouquinho mais de tempo ali para esperar o frete, acaba indo comprar na internet, né? Por causa do preço, né? Tá bem mais diferente, em conta. Uhum. Mas assim, e o profissional liberal hoje acho que não tem um Instagram, não tem um meio de comunicar o que ele faz, tá perdendo. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão buscando lá, eu vou contratar um médico mesmo. Pega o nome da pessoa e puxa no Instagram para ver do que aquela pessoa fala, o que faz, como que é a cara do cidadão, né? Até para ver a cara do cidadão ali e tal. Sim, e saber se tem gente xingando, tudo. Exatamente, já vê ali se tem elogio, se não, né? Tudo isso, se o cara realmente André, entende daquilo. Dentro do marketing a gente chama de jornada do cliente, que do paciente, ou seja, da pessoa que vai se consultar com você da parte jurídica também, ela segue esse papel. Quero saber sobre licitação. Vai estar a licitação. Se você tem um site, você tem a rede social, tem vídeo. Opa, tem um cara que entende aqui. Por mais que ela não feche negócio com você, não contrate o teu serviço, mas ela já sabe que você existe, né? Então, assim, é importante. E isso é uma questão de... Hoje é um que procura, amanhã são 3, depois é 10, e não tem fim, né? Cai naquela, né? A pessoa tá ali entre alguém que não tem nada disso e alguém que tem. O mais provável é que ela vá procurar quem tem, porque ela já viu ali, né? Com certeza. Falou, o cara é especialista. E hoje tem muita questão da especialidade, né? Que até vem da parte médica aí, que veio para advocacia. Porque as pessoas hoje querem especialista, né? Não quer saber em tudo, generalista que faz tudo. Em tudo. Em tudo, sabe? Porque você pega artesanato. Qualquer pessoa pode fazer artesanato. Mas tem artesanato que a mulher é especialista em pintar a parede. Tem o artesanato que a mulher é especialista em fazer crochê. Então, é o nicho e o subnicho de tudo. Então, para todas as áreas, isso daí já e hoje em dia as pessoas querem isso. Eu quero alguém que mexe com biscuit. Não adianta ela ir lá e pegar uma que mexe com tricô, né? Aí ela vai onde? Busca no Instagram lá, nossa, não, essa pessoa aqui, ó, tem vários trabalhos aqui e tal, o negócio é bonito e tal. A chance dela procurar esse profissional é muito grande. E o mesmo acontece em todas as áreas aí dos profissionais liberais, né? Agora a pessoa que não tá no Instagram, não tá ali na rede social, tá perdendo, não tem como. Exatamente. Isso é importante, ou tá na internet ou tá fora do planeta, né? Ou a realidade assim, não existe, velho. Eu acredito que isso cada vez mais, né? Se hoje os profissionais não estão sentindo tanto essa necessidade, né? De ter ali um Instagram profissional, porque hoje em dia o Instagram é o principal, né? O Facebook já não tá tanto, né? Tá perdendo para isso, né? Uhum. Principalmente para esse tipo de conteúdo, né? O Instagram tá meio que dominando. Então, se hoje a pessoa não sente essa necessidade, daqui 3 anos, 4 anos, pode ser que aí ela sinta, mas já perdeu, né? É a mudança a gente está atravessando a fase da mudança de quem está comprando, né? Quem está começando a comprar. Então, o que acontece? Né? Os mais ativos, que são os mais novos, eles acabam... Ou se você está na internet, ele não quer saber... Ele passa na rua, nem sabe que existe você. Mas na internet, se você não estiver lá, ele não vai comprar. Então, o que acontece? O Facebook, eles não gostam porque é meio travado. Como o outro é muito visual, eles acabam preferindo. E se você está inserido, você vai começar a captar a atenção desses novos clientes que vão ter agora 30, 40 anos pela frente para gastar o dinheiro deles. E você tem que participar de alguma hora disso. Se você está para fora ali, o que acontece? Agora a tua agenda está cheia. Seja ela cheia de processos aí para arrumar o pessoal, ou seja, tua agenda de consulta. Agora ela pode estar cheia, mas se você não se adequar, daqui 3, 4 anos não vai estar tão cheia assim. Dificilmente. Porque quem vai estar cheia é do profissional que começou hoje, né?
Deu uma travada. Opa! Vamos esperar, ver se vai entrar. Deu uma travadinha aqui. E o André travou, o André. Bom, mas já aproveitando então, para quem ainda está online, esse é o 14º episódio do 3xCast. Hoje a gente está falando sobre marketing jurídico, mas já falamos até de outros marketing de outras áreas, por exemplo, a área de saúde, que é muito parecida com o marketing jurídico. Este vídeo também estará disponível no YouTube, no Facebook e nas demais plataformas de podcast, em especial o Spotify, onde você também pode consumir esse conteúdo através de áudio. O André caiu aqui agora, a conexão, em breve ele vai voltar. Em época de pandemia, o podcast que eu estou fazendo, ele está sendo à distância, então estamos aproveitando a questão do distanciamento e fazendo as lives, onde vocês podem acompanhar também ao vivo, e aguardar aqui o André retornar para que a gente possa... Aqui, acho que ele já entrou aqui. Opa! André, convidar. Aí... Vamos lá, então. Vamos esperar o André. Ver se ele retornou. Aí, voltou, André. Eu acho que é isso, né, André? Eu acho que bastante conteúdo, né? O pessoal vai poder... Eu acho que tem bastante coisa de valor, não só que eu estava falando na hora que você caiu, não só para a área jurídica, mas se fizer ali... as devidas adaptações você vai poder usar até na área de saúde, né, no geral, né, que o bom senso é o que eu falei até na reunião lá que eu falei pra você. O bom senso vai prevalecer em todas as... vai prevalecer em qualquer lugar, né? O bom senso prevalece, né? E lógico, é importante que você conheça também a legislação ali, a regulamentação da sua área, né? Isso, o que eu digo, o profissional hoje que tem, né, a maioria aí dos liberais tem código de ética, se o cara nunca deu uma lida lá, dá porque às vezes pode ser que você tenha um problema aí que você nem imagina. Por pouco, né? Arranjar dor de cabeça por pouco, né? Opa, voltou aí, André. Travou de novo, né? Pode ser que a pessoa arranje dor de cabeça por pouco, né? Por besteira, né? Tá me escutando aí, André? Oi. Agora tô. Pode ser que o profissional arranje dor de cabeça por pouco, né? Por besteira ali, por não ter investido, vamos dizer aí, 1 hora, 2 horas aí lendo o código, que também não é nada muito grande, né? Mas Não, normalmente não é. E assim também, quando lê lá também não se assuste, né? Não acha que não... Nossa, então não tô travado, que não posso fazer nada. Não é assim. Se você sentir necessidade, procura um profissional, né? Procura um profissional ou o que eu chamo de modelar. Pega quem já está inserido já no digital, vê o que ele está fazendo e modela, né? Olha, se o cara está fazendo isso, é adequado, você procura lá, não tem nada contra essa pessoa, é muito provável que ele esteja fazendo certo, né? Tá fazendo da maneira correta. Sim. É isso aí, André. Mais uma vez quero agradecer aí o seu tempo, o seu conhecimento. Eu acho que vai ser bem interessante para quem não pôde, né, assim, não conheceu, mas vai conseguir escutar depois, vai conseguir ver depois isso. É uma informação bem legal. Vou deixar o seu contato mais uma vez na descrição dos vídeos para quem quiser se interessar, tiver dúvida, quiser saber mais a respeito do tema, poder ir atrás do André. Até fazendo um link no tema, né? Eu acabei tendo que mudar, o tema não, né? Eu preferi mudar o meu nome aí no Instagram, justamente para não ter problema, porque a partir do momento que você se intitula advogado, você já tem uma série de restrições ali, né? E aí que vem a outra questão, né? Que poder ficar aqui uma meia hora falando, que é a questão dos profissionais ou não é dos profissionais, mas dos serviços que não são exclusivos de profissionais liberais, né? Por exemplo, licitação, não é exclusivo de advogado, qualquer um pode fazer. Responder processo administrativo, não é exclusivo de advogado, qualquer um pode fazer. Tanto médico como ali na área de direito público. E aí como que regulamenta isso? Eu sou advogado, então eu não posso divulgar o meu serviço na área de direito administrativo, né,
de recurso administrativo, e o cara que não é advogado, ele pode fazer do jeito que ele quiser, falar lá descarado. Penaliza quem tá certo, né? Entendeu? Então, né, na área de direito médico, mesma coisa, né? O cara que não é de enfermagem acontece muito, até esses dias me procuraram aí. A enfermeira... Vamos ficar uns minutos aqui ou quer parar já? Não, pode, tranquilo. Questão do que correu, né? A enfermeira também não pode mostrar paciente, essa questão toda, né? De procedimento ali e tal. E aí tem a questão das doulas, né? Hoje em dia, que, principalmente na parte de obstetrícia, as doulas que não são enfermeiras, são profissionais aí que auxiliam ali a parturiente. E elas não são enfermeiras, ou seja, não tem regramento nenhum, não tem código de ética, né? Então elas podem postar ali e fazer o que quiser, mostrar até o vídeo lá do parto, né? Enquanto que as enfermeiras obstétricas, que tenham a especialidade, não pode fazer nada disso, né? Aí que vem o questionamento, poxa, mas a pessoa ali que teoricamente não tem tanto conhecimento, pode angariar, pode fazer tudo, e a que tem, né, que teoricamente tem, não pode fazer nada, não pode atrair essa clientela. E então, assim, é uma questão também que precisa, os conselhos aí, a justiça vai ter que conversar aí e entrar no entendimento sobre esse tema. E com base nisso é que eu tirei, né, se você pegar meu Instagram hoje, é tudo de licitação, não tem nada de advogado, acho que só tem lá um escritinho de advogado lá. Por quê? Por conta disso. Né, para não ficar ali engessado, porque a partir do momento que eu sou advogado, me posto como advogado e vou falar de licitação, vou falar de recurso administrativo, eu não posso fazer nada. Né, a partir do momento que eu não sou advogado, estou falando como uma pessoa normal, no meu entendimento eu posso. Né? Se algum dia a OAB achar que eu estou errado, aí a gente vai ter que discutir o assunto. Né? Mas, né, assim, no meu entendimento é isso. Então, por isso que eu tirei tudo. Inclusive, acabei fazendo um outro site, por exemplo, .com.br, né, tirando o ADV-BR, porque para falar sobre licitação, por conta disso, para tentar fugir aí desse tipo de regulamentação. E aí você vê como o negócio é complexo, né? Assim, é complicado, não é simples como parece. E sempre parece que vão atrás de quem tá certo, né? Quem tem CNPJ é que a prefeitura fiscaliza. Quem não tem CNPJ não é fiscalizado, né? Então, assim, mas vamos fazer o quê? A gente tem que ir se adequando e tendo conhecimento para poder ir dando uma solução. Tá certo, eu acho justo. Existe algo, se pode fazer de outra forma e isso é lícito, tem que ser feito mesmo. Enfim, eu sou muito, nesse caso, sou muito liberal para essas coisas. Eu acho que quanto mais gente fazendo, melhor, enfim. Eu acho assim, a partir do momento que você faz a coisa certa da maneira certa, não tem por que você ser punido por isso, né? Agora, a partir do momento que você começa a agir de má fé ou alguma coisa do tipo, aí você deveria ser punido agindo de maneira correta ou não, né? Tendo um CNPJ ou não, tendo uma OAB ou não, tendo qualquer outra autarquia ou não, né? Exatamente. É isso aí. Show de bola, André. Show de bola. Valeu mais uma vez aí. Nada, precisando, tamo aí. Na verdade, eu tô desde a outra live pra te ligar lá pra gente ver a questão de licitação mesmo, que eu quero conhecer melhor isso daí, até dessa área de marketing minha, que eu não conheço nada, e eu tô pra te ligar, mas sabe aquele, amanhã eu ligo depois que eu terminar de fazer as coisas. Aí vai terminar meia-noite. Eu vou ligar pro cara 1h da manhã. Eu vou ligar 1h da manhã pro André. Resolve uma, aparece outra. Apesar que aqui também, às vezes tem dia que vai até tarde, que até a hora que acalma a casa, né? Que aí a gente começa a produzir mais. É isso aí. Bom, mas muito obrigado mais uma vez. Foi bem legal, eu aprendi bastante e tenho certeza que mais gente vai aprender também com esse. Tomara. Que a gente puder passar aí do pouco que eu conheço, que eu estudo, normalmente a gente sempre está acompanhando uma coisa ou outra. Agora estou mais focado aí na área do direito médico mesmo, estudando um pouco mais aí né? E vamos indo. Mas uma coisa é ligada com a outra, né? Querendo ou não, né? Sim, direito administrativo, bem próximo, né? tá ali, né, no meu ponto de vista, o direito administrativo está inserido no direito médico, assim como licitações hoje está cada vez mais aí também nos profissionais da saúde em geral, aí, cada vez mais estão sendo contratados por meio de licitação, né? Até tema para outra live, né? A gente falar aí da pejotização, né, e tudo mais. Que até entra na parte do empreendedorismo, né?
aí que é o teu foco principal aí. E até tem eu tava, não vamos ficar dias aqui, né? Mas da carência de profissionais da área de licitação prestando serviço para quem quer entrar no ramo de licitação, para empresário, seja profissional liberal aí, isso é uma empresa mesmo, sabe? Hoje em dia eu estou sentindo muito essa carência de o empresário, ele não tem condições, ele não tem tempo e nem quer, porque tem que se preocupar com a empresa, para partir para essa questão aí de fazer uma licitação, né, montar o processo, participar e tudo mais, e ele hoje busca profissional para fazer isso para ele e não está conseguindo encontrar. Exatamente. Então, assim, é um ramo para a pessoa mercado, empreender, né? Aí que é mercado. É o mercado de empreendedorismo aí que parece que ninguém está enxergando. Que bom, isso é interessante. E vamos conversar sobre isso também em breve. Então, que eu falo, é tema para uma outra live. E até dentro do que eu falo, que é tudo ligado, né? Até dentro disso, hoje em dia, muitos profissionais da área de saúde procuram esse tipo de serviço e acabam não encontrando. Exatamente. Show de bola. Bom, eu acho que é isso. Bastante informação para né? todo mundo se divertir. Vamos ficar dias daqui. Show de bola. Eu passaria horas e horas também falando isso aqui, que eu gosto demais. Mas muito obrigado mais uma vez, André. Vou deixar teus contatos nas descrições do vídeo, em todos os lugares que ele for postado. Mais uma vez, deixo aberto também a questão, caso você queira escrever um artigo para colocar no blog do site também, fique à vontade. E as demais a gente vai também replicar no Facebook, no Instagram, que é o IGTV, e no YouTube. Se quiser, também. Eu vou mandar para você então um artigo que a gente fala artigo, né? Hoje em dia tudo é artigo, mas não deixa de ser, né? Um artigo aí que saiu até no jornal aqui, na região nossa aqui, sobre essa questão aí das licitações locais aí e as empresas locais, né? Que as empresas não estão participando. Se você quiser, eu mando pra você dar uma olhada aí, se achar interessante. Show de bola, legal, pode mandar. E provavelmente, vamos ver, semana que vem eu vou fazer um aí dessa parte aí do marketing digital e os profissionais liberais. Vamos ver se dá tempo de escrever alguma coisa. Show de bola, legal. Obrigado mais uma vez, hein? Nada, eu que agradeço. Precisando, tamo aí. O problema é que a gente não para de falar, né? É isso aí. Valeu então para todo mundo que acompanhou, para todo mundo que verá ou escutará em breve este áudio. Um forte abraço. Obrigado. Falou. Tchau.